geometria, trigonometria, seno e cosseno. E aí, deu uma arrepiada aí? Fica tranquilo que é isso que eu vou te ensinar hoje de um jeito muito simples, cara. Como que você usa essas ferramentas da trigonometria, ângulo, seno, cosseno, toda essa coisa que muita gente viu no ensino médio. Tem gente que nem viu, né? Que dormiu na aula, mas tá tudo bem, mesmo se você não viu, hoje você vai conseguir entender, tá? Não sei se isso aqui vai virar uma série que eu vou me expandir nesses assuntos, mas digamos que isso aqui é uma introdução para trigonometria, principalmente usar o seno e cosseno como uma ferramenta, cara. É igual da mesma coisa que você suaviza um keyframe, que você usa um shortcut no After Effects, você vai aprender a usar o seno e cosseno sem entender realmente o que está por trás da matemática, tá bom? O projeto que a gente vai fazer é esse aqui. Basicamente são dois shapes em que esse shape aqui, ele tá, digamos que parentado nesse em forma de uma esfera, de um círculo. Então eu posso aqui mudar o ângulo e eu posso mudar o raio, que ele sempre está em relação a uma esfera, certo? Então eu posso mover esse objeto, eu posso fazer o que quiser, eu posso até animar esse ângulo aqui para fazer um efeito de órbita, ou você pode até fazer umas animações bem interessantes, mexendo no ângulo e tudo mais. Por exemplo, essa animação aqui que eu fiz usando só um keyframe, cara. Tudo foi expressões e trigonometria, o famoso seno e cosseno, e você vai aprender hoje a fazer esse tipo de transformação com a matemática. Então, antes de ir pro After Effects, vamos aqui pro nosso quadrinho que eu vou explicar algumas coisas mais calmas, gente. Não vai ser aula chata de professor de matemática que veste tênis Mizuno, não, tá? Aqui vai ser diferente, vai ser uma dinâmica diferente. Vou usar os conceitos que você já sabe do After Effects e aí a gente encaixa isso no seno e cosseno, demorou? Então vamos lá. Qual que é a nossa ideia? Como que eu gosto de raciocinar? Então a gente tem um shape aqui, eu tenho um shape aqui que vai ser minha base, e eu quero que outro shape fique em torno dele em forma de um círculo. Então, cara, eu sempre gosto de fazer isso, desenhar, seja no papel, seja aqui nesse aplicativo que chama ScaleDraw, seja em qualquer lugar você pode desenhar para montar o seu raciocínio, tá bom? Então a gente quer isso aqui, a gente quer uma base em torno de um círculo, esse shape está sempre rodando assim, né? Então ele vai mexendo, tal, tal, tal. Vamos analisar isso aqui? Então, basicamente, o que é que a gente precisa? A gente precisa partir desse ponto, que eu vou chamar de B, tá? Vai ser a nossa base. E a gente tem que ir para o ponto P, correto? Então, a gente tem que partir do ponto B e ir para o ponto P. Para a gente fazer isso, a gente tem que mover isto aqui, ó. A gente tem que puxar até uma setinha. A gente tem que arrastar isso para cá, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Arrastei, certo? Então, eu tenho que mexer nessas coordenadas. A gente pode enxergar isso aqui de outra maneira. Vocês concordam que se eu tenho que mover na diagonal, no After Effects a gente usa um sistema de coordenada de x e y, certo? Você tem a posição x e você tem a posição y. Aqui não tem nem x nem y, né? É na diagonal. Mas a gente pode, digamos que, destrinchar isso em x e y. Então, você concorda que mover isso aqui, vou até dar um zoom, tá? Ó, você concorda que mover isso aqui não é a mesma coisa que, primeiro, mover isso e depois mover isto? Então, deixa eu dar uma arrumada aqui. Vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa que mover isso, mover isso? Então, vamos dar nome aos bois. Então, a gente tem que mover x, então, certo? Então, e a gente tem que mover y. Então, para eu atingir b, eu tenho que somar x na coordenada dele e tenho que somar y, correto? Vamos montar esse raciocínio então? Então eu posso dizer que P ele é igual ao nosso B mais x e y, correto? Estão me acompanhando aqui no raciocínio? É isso, cara. Para eu conseguir B, P, é só somar ao B esse x e y. Agora, qual que é a grande questão? Como que a gente acha esse x e esse y? Bom, vamos lá. A gente precisa saber quais informações a gente já tem para isso, tá? Então, por exemplo, eu sei que isso aqui é o nosso raio, concorda? Sai do centro até lá, é o raio. E também eu sei este ângulo aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui este ângulo. Então, eu sei esse ângulo. Por quê? Porque a gente que está falando qual vai ser o ângulo, né? Vai ser 0, 30, 60, 120, o que for. É um slider, né? Então a gente conhece esse número, tá? Então esse aqui é o nosso ângulo. E, cara, então esses dois aqui, eu só queria puxar uma setinha assim, ó. Tanto o A quanto o R,
eles são sliders. Então a gente sabe o valor. Se eles são sliders, a gente que está falando ele, qual que é o valor dele, então a gente sabe, correto? Se eles são sliders, a gente tem que se basear nesses valores aqui. Aí, até agora, a gente não usou nada de trigonometria, concordo? Você não viu seno e cosseno. A gente só está descrevendo o nosso problema de outra forma, né? A gente está desenhando aqui o nosso problema. Agora que a gente tem que encontrar o que são nossas variáveis. Agora que a gente usa a trigonometria, ou seno e cosseno, como uma ferramenta, tá? Até agora, a gente só está usando o raciocínio aqui, nada demais. Aí, como que a gente usa? Olha que legal. Tá vendo que entre esse x e esse y, vocês não concordam que isso aqui é um ângulo de 90 graus? Então, deixa eu deixar retinho aqui. Isso aqui, então, é um ângulo de 90 graus, porque eles são totalmente perpendiculares, né? São os eixos x e y. Se isso aqui é um retângulo, a gente tem o famoso triângulo retângulo. Olha que loucura. Isso aqui, se você não se arrepiou aqui lembrando disso, tô maluco. Então isso aqui é um triângulo retângulo, tá? E agora a gente pode usar o seno e cosseno. Vamos tentar lembrar o que que é o seno e cosseno? Eu vou escrever aqui a fórmula e depois a gente aplica. Então, ó, o seno, eu vou chamar de sin, então, porque é em inglês, no JavaScript, nas expressões vai ser sin, tá? Então, o seno de A de um ângulo, o que que é o seno de um ângulo? Então, ele é sempre o cateto oposto, ó, cateto oposto, então, sobre, então, a hipotenusa, sobre hipotenusa. Vamos substituir nossas variáveis da mesma forma que o cosseno, vou escrever do zero aqui, cosseno de A, então, é igual ao cateto adjacente, cateto, então, adjacente, dividido também pela hipotenusa. Então, correto? Vamos trocar pelas variáveis que a gente sabe? Estou olhando o A. Qual que é o cateto oposto? Ó? Oposto. Então, Y. Então, aqui é Y. Então, qual que é a hipotenusa? É R, em ambos casos, né? Cosseno, cateto adjacente, ó, tá encostado, adjacente, é x. Então, qual que é a hipotenusa? Também é R. Agora, olha que interessante. A gente consegue achar o cosseno do A, porque a gente sabe o A, e dentro do After Effects a gente tem as variáveis para isso, e a gente também sabe o R. Então, a gente consegue achar o x. O que que a gente pode fazer? A gente pode melhorar isso aqui, ó. Tá vendo que esse R está dividindo? Lembra que a gente consegue multiplicar isso aqui, ó? Então, eu vou passar o R multiplicando. Então, x é igual a R vezes cosseno de A. Correto? Da mesma forma que o y é igual a R vezes o seno de A. Beleza? A gente pode até apagar isso aqui, tá? Vamos apagar isso aqui? Então, que a gente já achou nossos valores. Então, olha que interessante. A gente sabe que o nosso P é igual ao B mais o x e o y. E aqui a gente achou o x e o y. Ou seja, a gente não precisa de mais nada. Já montamos nosso raciocínio. A gente já pode ir no After Effects. E vamos ver se isso aqui funciona de primeira? Então, agora de volta no After Effects, vamos simplesmente escrever o que a gente já descobriu em forma de expressão, tá? Então, coisinha básica, beleza? Vamos por partes. Eu gosto de sempre escrever as expressões, a gente vai testando aos poucos, tá? Então, a gente primeiro tem que declarar as variáveis. Eu já adicionei aqui dois sliders, o do radius e o do angle, beleza? Então, a gente vem aqui, a gente tem que mudar a posição, correto? Então, a gente tem três variáveis. Vocês não concordam? A primeira variável de todas é a posição base. Então, aqui, variável. Então, que a gente pode chamar, por exemplo, de pos. Base é igual a essa camada aqui. Então, ponto transform, ponto position. Então, show? Então, essa aqui é a nossa posição base. A gente também tem mais duas variáveis. A primeira variável é o raio. Então é aqui o nosso efeito. Então, você pode puxar aqui, né? Mas eu vou escrever aqui direto. Então, radius. Então, vamos puxar, vai. Que eu sei que tem gente que pode se perder. E aqui é o nosso ângulo. Eu vou puxar aqui. A única coisa que eu gosto de fazer é sempre mudar isso aqui para 1, que aí deixa multilíngua, né?
Show de bola. Temos essas 3 variáveis. Vamos testar aqui o pós-base? Pós-base, ou seja, é exatamente a posição do nosso objeto base. Teoricamente, ele vai grudar em cima. Então, Ó, tá certo. Tá vendo? Esse objeto, vamos mudar a cor dele? Melhor, né? Vou botar aqui um cinzinha mais claro. Tá vendo que ele mexeu? Então, já tá funcionando. O que que a gente precisa fazer agora? Eu vou deixar um gabarito aqui para vocês do que a gente escreveu. Vou botar na edição aqui para a gente ir acompanhando. A gente já tem a pós-base, a gente só precisa somar o x e o y. Cara, só isso, tá? Então, vamos lá? Deixa eu abrir aqui minha expressão. A gente precisa achar o x. Eu vou chamar aqui de ΔX, tá? Que é um padrãozinho melhor para isso. O que é o nosso ΔX? É o raio vezes. Aí só tem um detalhe, tá? Para você usar cosseno, é isso aqui, ó, math.cos. E aí, eu não posso jogar meu ângulo direto aqui. Por quê? Porque o ângulo das expressões é em radianos. E a gente quer deixar em graus, né? Então, o que que a gente faz? A gente usa a expressãozinha que é degrees to radians, ou seja, é um conversor de degrees para radianos. E a gente bota aqui end. A gente pode até, para não ter que escrever isso aqui 2 vezes, a gente pode escrever aqui, tá? Então, ó, eu venho aqui, escrevo degree aqui. Aí é bom que aqui, opa, aqui só faltou. Beleza? O bom é que agora eu só preciso soltar o ângulo. É bom que a gente não repete 2 vezes, né? Então, nosso x é raio vezes o cosseno. E o nosso y, vou até copiar aqui para ser mais fácil, é y. E ao invés de cosseno, é seno. Cara, então, teoricamente está certo. É só a gente somar, igualzinho a gente fez, delta x e delta y. Vamos ver se está funcionando? Cara, de primeira. De primeira tá funcionando. Olha que massa. Eu mexo no ângulo, tal, 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 e tá funcionando. O único detalhe aqui é o seguinte: o ângulo da matemática sempre vem aqui, ó. Ele é sempre horizontal, tá? Vocês podem notar que o ângulo aqui é sempre horizontal. No caso do After Effects, ele começa aqui pela vertical no User Input. A gente pode arrumar isso muito fácil. A gente só vem aqui em ângulo e dá um menos 90, se você quiser, né? Então, agora sim ele está seguindo exatamente o User Input. Olha que massa. E pô, você pode falar um monte de coisa. Ah, é porque eu só poderia só mudar o Anchor Point aqui que eu faria o mesmo efeito. Beleza. Mas isso aqui permite a gente muito efeito interessante, muito efeito mesmo. A gente pode, por exemplo, animar esses sliders aqui. A gente pode fazer animações bem interessantes, do tipo, deixa eu imaginar aqui, o raio vindo de fora e uma animação de rotação. Então a gente vem aqui que o raio vai diminuindo até aqui, até zero, e aqui ele deu 3 voltas, 4 voltas, né? Pô, já fizemos aqui uma animação que para fazer na mão, cara, seria muito difícil, seria muito complexo. E a gente pode fazer aqui, ó. Ó. Up, jogou bonitinho, né? Acho que eu botei rotação demais, mas enfim, isso é detalhe, né? Chegou no centro, cara, legal demais. E a gente, cara, olha como nossa expressão tá pequenininha. Repara que a gente usou exatamente a mesma lógica que a gente fez lá no nosso quadro negro, ó. Vou deixar de novo aqui a imagem para vocês verem. Cara, é a mesma coisa. A gente identificou que é só somar a posição base com x e o y. A gente encontrou usando trigonometria e deu certo. Simples assim. E se você gostou dessa proposta de vídeo aqui, cara, por favor, deixa alguma sugestão, se inscreve aí, curte, porque eu vou tentar trazer mais vídeos assim, quem sabe isso aqui vira uma série, né, de trigonometria no After Effects. Mas é isso, até a próxima. Valeu.